já estamos de volta com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista. A Vera falava pra gente sobre os direitos das mães por adoção. Aqui em Goiás ainda existe um pouco de dificuldade, né, Vera? Pelo que você estava relatando, os pais têm que ainda arcar financeiramente para pleitear um direito que já era natural. Ainda tem que arcar, mas a gente já tem tido alguns resultados, né? A gente teve recentemente, a gente elaborou um parecer, né, defendendo a importância da licença maternidade para a criança. Como eu falei, a licença maternidade ela é importante para o cuidado que aquela criança precisa, né? E uma servidora pública anexou o nosso parecer no processo com a advogada dela e conseguiu a licença maternidade, né? E essa jurisprudência do STF, quer dizer, a gente tem hoje uma série já de documentos que vão abrindo essa prerrogativa. O que a gente tem que fazer agora é o que eu falei, eu acho que a gente tem que ver aí, estamos tentando ver qual é o caminho, talvez procurar mesmo um deputado, uma deputada, para tentar mudar a legislação que permita que o servidor público, a servidora pública, possa automaticamente ter o direito à licença maternidade, porque no INSS essa lei já existe, né? Ela tem que ser cumprida. Vera, e quem está apto para adotar uma criança? Quem pode adotar uma criança e o que é necessário? Olha, o que a legislação diz é que qualquer pessoa maior de 18 anos pode ir ao Juizado da Infância e da Juventude ou ao fórum da sua cidade e iniciar um processo de inscrição no Cadastro Nacional de Adoção. A única restrição que existe é que a lei também determina que tem que ter uma diferença de 16 anos de idade entre quem adota e quem é adotado. Então, por exemplo, uma pessoa de 20 anos só pode adotar uma criança até 4, né? Porque tem que ter 16 anos de diferença. É só isso. Só uma curiosidade, como que eles chegaram a essa lógica? Qual a justificativa? Idade mínima para ser pai ou mãe tem que ser de 16 anos? É que uma pessoa com 18 anos só poderia adotar um bebê recém-nascido, né? Assim, a conta talvez tenha sido isso, essa base da faixa etária dos 18 anos, né? Que é a idade que no Brasil já é permitido fazer inscrição para adoção. O que a gente vê é que as famílias que procuram a adoção no judiciário por demanda espontânea, uma procura espontânea, elas estão mais ou menos, a grande maioria está na faixa etária entre os 35 e os 50 anos, né? Assim, é difícil chegar em casais muito jovens, né? E também é difícil pessoas de muita idade avançada. A faixa etária é mais esse período aí dos 35, 50 anos, e é interessante porque existe uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná que mostra que as crianças adotadas, né, recentemente, né, nessa nova cultura de adoção, elas têm uma autoestima mais elevada do que os filhos biológicos, né? E a explicação é exatamente isso, porque a família que entra no processo de adoção é uma família que já tentou, a grande maioria, né, já tentou ter filhos, já fez tratamento para engravidar, já pensou muito, já refletiu muito e entra nesse processo de adoção com um desejo muito forte de maternidade. E a adoção acaba acontecendo quando você já está com mais de 35 anos de idade, né? E aí você já tem uma estabilidade emocional, uma vontade muito grande de ficar com a criança, né, de cuidar, né? A luta foi muito grande, né? Então a gente vê assim que o processo de construção dessa família, ele é muito bonito e ele é muito forte, né? Assim, o que a gente vê é que as famílias quando recebem as crianças, assim, a paixão em 30 segundos as famílias estão apaixonadas, né, pelas crianças. É uma coisa muito forte, muito presente. Acho que assim eu senti isso, né, quando peguei minha filha a primeira vez nos braços, né? A Débora deve ter sentido isso o dia que viu o rosto do filho dela pela primeira vez, né? Assim, como a emoção brota de uma forma que a gente não imagina
que vai ser tão forte, né? Às vezes a gente vê pessoas falando assim, mas será que eu vou conseguir amar essa criança? Né? Principalmente quem já tem filho biológico. Será que eu vou amar do jeito que eu amo meus filhos biológicos? Gente, ama. Ama e ama. É uma coisa construção, linda, né, eu é amo. uma coisa maravilhosa. A capacidade de amar do ser humano é fantástica. E como essas crianças também se apaixonam pelos pais, é uma coisa muito bonita de acompanhar. Vera, e essa preparação das famílias que estão no Cadastro Nacional de Adoção, né, que estão aguardando esse momento, esse encontro, como que elas podem se preparar para trabalhar a ansiedade, a dúvida, os medos? Qual a melhor forma? Olha, os grupos de apoio à adoção começaram, como nós começamos a fazer, preparação para adoção, há muitos anos atrás. Nós começamos a fazer em 2003 a preparação para adoção aqui em Goiás, né? Ainda não estava na lei, a lei veio em 2010, né? Hoje está na lei. Inclusive, é uma reivindicação dos grupos de apoio à adoção, a criação desse item na legislação, que seja feita a preparação, a exigência para a família entrar no cadastro de adoção, ela tem que fazer um processo de preparação para adoção. Mas hoje, até com a maturidade do movimento de apoio à adoção, dos grupos de apoio à adoção, hoje a gente percebe que essa preparação para a adoção obrigatória, ela é só o primeiro passo, né? O que a gente tem visto é que as famílias que frequentam a nossa reunião mensal do grupo de apoio à adoção, e vão lá, nem que não vá todo mês, mas que vá com uma certa frequência, participe das discussões e vá constantemente falando das suas angústias, das suas dúvidas, trocando informações e também lidando melhor com essa angústia da espera, porque existe a angústia da espera. Essas famílias, quando surge o momento de conhecer crianças, elas de fato estão preparadas, né? Eu acho que o processo de preparação é um processo longo mesmo, né? Se é uma mulher gestante, ela fica 9 meses se preparando para o nascimento, né? Não dá para preparar uma adoção com uma aula de 5 horas, 2 horas, 3 horas. A gente até faz isso como um passo inicial. Mas frequentar o grupo, participar do grupo, entrar nas conversas, nem que sejam por e-mail, por WhatsApp, para quem está no interior, a gente recebe muita mensagem de pessoas do interior, tenta ajudar à distância. Isso é fundamental. Esse é o verdadeiro processo de preparação para a adoção. Normalmente no abrigo as crianças têm direito a ficar, depois de se tornar adolescente, até os 18 anos. Essas crianças, adolescentes que não são adotados, depois dos 18, para onde vão? O que acontece? Podemos dizer até, de certa forma, uma população aí. Eu sempre que eu escuto essa pergunta, eu respondo com uma frase: sozinho no mundo. Sozinho no mundo. Infelizmente, essa é a realidade. Sem referência, sozinho sem no mundo. família, não Ou tem... ele fica na dependência de algum esforço muito particular daquele abrigo onde esse adolescente cresceu. A gente sabe que tem alguns abrigos que fazem um esforço, os funcionários mesmo, de tentar arrumar um jeito de dar uma qualificação profissional, de arrumar um jeito desse adolescente ter um caminho de inserção social mais facilitado. Mas, a grosso modo, é sozinho no mundo. Existe uma proposta do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Ministério do Desenvolvimento Social para que, dentro das políticas públicas de cuidado a essas crianças e adolescentes abrigados, que se crie uma coisa chamada república, que seriam instâncias intermediárias entre o abrigo e o meio social, em que esses adolescentes já com 17 anos pudessem morar num lugar, né, e ali começar a arrumar emprego, ter uma situação protegida até conseguir arrumar um emprego, né? Mas isso, infelizmente, ainda não é uma prioridade para o poder público criar esse tipo de política de apoio a esse adolescente. Infelizmente, é sozinho no mundo. Existem algumas pessoas que acham que o destino da maioria desses jovens não é o melhor. Eu não conheço uma pesquisa específica sobre isso,
mas eu, assim, escuto comentários, inclusive de funcionários de abrigo, já vi funcionário de abrigo chegar para mim chorando e falar, olha, viu fulano na televisão, assaltou, é usuário de droga, é isso, nossa, eu lembro dele no abrigo, tão pequenininho, eu cuidei dele, pus no colo. Então, assim, eu acho que existe uma falha enorme do poder público, uma dívida enorme do poder público com essa população adolescente que está crescendo nos abrigos. Agora, para mudar essa realidade que você está falando, eu acho que o importante são as campanhas, a movimentação que vocês do grupo de apoio à adoção fazem. E eu queria saber o que vocês estão preparando, porque agora, dia 25 de maio, foi o Dia Nacional da Adoção. E o que vem aí de programação para tentar... São pequenos passos, mas que a gente sabe que surtem efeitos. A gente faz um trabalho de formiga, né? Assim, e as formigas vão se unindo e o formigueiro vai funcionando, né? Assim, a gente hoje já tem no Brasil mais de 150 grupos de apoio à adoção. A semana passada encerrou o 24º Encontro Nacional de Adoção, que acontece todos os anos no mês de maio. É por isso o 25 de maio é considerado o Dia Nacional de Adoção, porque foi o dia que aconteceu o primeiro Encontro Nacional de Adoção, né, há 25 anos atrás, né. Por isso ele foi definido como Dia Nacional de Adoção. Aqui em Goiás ele coincide sempre com o dia 24 de maio, que é feriado, então é complicado a gente fazer o evento no dia. No Brasil inteiro aconteceram uma série de eventos, né? Então nós programamos para o próximo domingo, né, que o feriado fez a gente jogar para o domingo que vem, nós vamos fazer um evento ali no Lago das Rosas, né, encontrar próximo à entrada do zoológico, as famílias adotivas vão, com suas crianças, é um momento em que a gente pode conhecer, inclusive, as crianças que estão com as famílias se integram, as crianças se integram, a gente distribui folhetos, nós vamos fazer um piquenique na entrada do zoológico e com isso tentar chamar um pouco da atenção das pessoas que circulam ali, inclusive das crianças que circulam ali, né? Porque você começa a mudar a cultura da adoção, influenciando as próprias crianças, né? E o zoológico é um lugar ótimo para fazer isso, né? As crianças despertam muita curiosidade de ver quem é aquele grupo que está ali, usando camiseta colorida, com tanta criança junto, né? E aí é a oportunidade que a gente tem de falar um pouco da importância da gente defender que toda criança tem direito de crescer em família, ou na sua família biológica, ou na família adotiva. O lugar da criança não é no abrigo, nem na rua. O lugar da criança é na família. É isso que a gente defende. Nós não queremos, como algumas pessoas dizem, tirar criança de ninguém para adotar. Nós defendemos que toda criança tem direito a crescer em família. E se ela não pode crescer na sua família de origem, então que ela tenha o direito de ter uma família que a adote. Honório. Recentemente, terminou agora, nessa semana, uma novela da Rede Globo, que deu muita audiência, e uma das personagens principais da novela, ela fez uma adoção interracial. O garoto tinha mais ou menos 8 anos e era portador do HIV. Esse tipo de ação da mídia, inserindo esses assuntos em novelas, filmes, programas como esse também, significa que a gente, de alguma forma, está participando aí dessas formigueiras e desse formigueiro. Isso tem uma influência positiva, já que a novela é uma coisa tão popular no Brasil e tem uma grande influência? Eu acho que é reflexo da mudança da cultura da adoção mesmo, né? Da adoção deixar de ser uma coisa escondida, né? É frequente, né? As últimas novelas presentes na televisão brasileira, várias tratam da questão da adoção, várias têm a presença da adoção de uma forma ou de outra. Eu ouvi falar dessa história toda, né? Acho que é, de um lado, reflexo da cultura que está mudando, de valorizar, de mostrar que isso é uma coisa boa, aparecer na mídia, né? Mas, de outro, também tem uma coisa complicada, porque as novelas, e essa, inclusive, eu vi muita reclamação, houve, inclusive, uma manifestação da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção junto à TV Globo, porque ela mostrou um formato inadequado dessa mulher chegar nessa criança, né? Isso foi o que eu ouvi falar.
né? Que essa mulher primeiro foi conhecer a criança, mas ela não fez o procedimento de inscrição no Cadastro Nacional de Adoção. E que, de um outro lado, tinha uma história também de que ela não sabia que o menino era portador de HIV. A pessoa omitiu, A pessoa responsável. mentiu. Esse tipo de coisa nós somos totalmente contra, né? A gente defende é que, se você vai conhecer uma criança, você tem que saber a história dela. Você tem que saber. Você tem que entender que criança é essa que você está levando e não receber uma caixa de surpresa que, de repente, não é aquilo que você pensava, né? A gente acompanha casos difíceis, né? E a gente dá um acompanhamento intenso, individualizado de situações que acontecem, de famílias que recebem a criança, mas que não existe nenhuma informação no processo, porque aquela criança, ou ela foi encontrada na rua, não se sabe quem é a família dela, ou ela foi tirada da família biológica, mas não tem nenhuma informação, por exemplo, sobre abuso sexual, né? Ninguém sabe, né? Ninguém está sabendo de nada. De repente ela vai para adoção. Quando ela começa a confiar na família que adotou, ela começa a falar, né? Então a gente tem histórias de crianças de 6, 7 anos de idade que começaram a contar para a família adotiva as histórias de abuso sexual que ela sofreu. E a família entra em pânico, lógico, né? Nessa hora a gente entra com um apoio bem individualizado, porque é muito importante. Muito bom, viu, Vera, você dar essa dica aqui no final do programa. Infelizmente, o nosso tempo acabou, a gente conseguiria aí certamente mais uma hora de discussão, mas eu quero agradecer muito a presença da Honória Dietz, da Rádio Vinha, da Débora Orcida, colega aqui da casa, da Rádio Brasil Central. Você também, Vera, muito obrigada por estar aqui hoje. E a gente espera que você volte sempre para que a gente possa aí estender a discussão. E se você perdeu algum trechinho do programa e quer conferir, é só ficar ligado na TV Brasil Central no domingo às 9 horas da noite. Até a próxima terça.